Bom, bom dia, meus queridos alunos. Vamos dar continuidade à discussão que a gente iniciou na aula passada sobre os princípios formadores da psique ou do aparelho psíquico, né? Que são o infraego, o superego, e ambos definem o ego numa tensão, né? Como eu havia colocado para vocês. E qual vai ser a proposta da aula de hoje? A gente passar para os mecanismos de defesa do psiquismo, que são basicamente aquilo que a gente chama de processos de recalcamento e processos de sublimação. E a gente pode dizer, né, que se o aparelho psíquico, com os seus princípios formadores, infraego ou id em latim, superego, supereu em latim, ego ou eu, fossem a face de uma moeda, né? A outra face seriam os mecanismos de defesa do psiquismo. Por que isso? O tempo todo eu vou falar várias vezes nessa questão. Os impulsos vindo do infraego, né, são movidos apenas pelo ímpeto ao prazer. O infraego é aquela dimensão nossa que vive apenas em busca do prazer e da gratificação. Ela é atemporal, ela existe desde sempre, e enquanto formos vivos, essa dimensão estará presente em nós. E veja bem, ela não aceita nenhum tipo de cerceamento. O infraego, movido unicamente pelo princípio do prazer, ele quer gratificação, ele quer retorno, ele quer satisfação. E muitas vezes, essa satisfação que ele busca através de nós vai contra valores socialmente chancelados, vai contra crenças culturais, vai contra uma série de modos de comportamento que nós temos que seguir e são legados pelas tradições, né, dos povos nos quais nós estamos inseridos. E daí, né, se a cultura, a sociedade, as normas morais são o fundamento do superego, então necessariamente, como nós havíamos falado, o superego ele é meio que um escudo, né? Uma barreira de contenção de todos os impulsos vindos do ego. Tá? Pensa, por exemplo, né, num país, né, que vive tendo constantes ataques cibernéticos, né? Algo que aconteceu há algum tempo no Brasil. Né? A Polícia Federal ela criou um grande mecanismo de impedimento de que dados, né, sigilosos, né, da defesa do Estado brasileiro fossem sequestrados por hackers. Né? Então é mais ou menos assim. Os impulsos do infraego o tempo todo estão querendo se exteriorizar para se satisfazer. E o superego, ele aparece como uma censura, né, ora muito intensa, ora menos intensa, no sentido de conter esse movimento do infraego. De novo, o caso da criança. Né? A criança, quando ela vê um objeto que a satisfaz, e esse é o sentido do sexual em Freud que nós vamos ver, o que é sexualidade em Freud? É a condição daquilo que satisfaz um prazer. Então, o infraego, ele o tempo todo busca satisfação sexual. Não tem nada a ver com coito, ou com manifestações genitais. Sexo em Freud não tem nada a ver com isso. O genital é apenas um dos modos através do qual o sexual pode se manifestar. Mas há outras formas da sexualidade vir à tona. Por exemplo, se eu tenho vontade de me apropriar de um bem que não é meu, porque aquilo me causará prazer, né? Exemplo, um chocolate. Né? Eu passo hoje na Casa do Biscoito ou na Copenhagen e eu vejo um chocolate delicioso e me dá uma vontade enorme, né, de eu roubar aquele chocolate, não tem ninguém olhando, as câmeras estão desligadas, pegar aquele chocolate, abrir e comê-lo. Por quê? Para o meu infraego, né, saborear na boca chocolate é algo extremamente prazeroso,
Mas, por outro lado, eu aprendo que me apropriar de um bem alheio que não é meu, no caso o chocolate, é um ato socialmente negativo, é um roubo, é um furto. E aí eu vejo aquele chocolate ali que ninguém está olhando, eu me movo na direção dele, mas eis que eu paraliso, porque não sei de onde vem uma informação que me faz lembrar que esse desejo meu, que quer se materializar, ele não deve ser executado até as últimas consequências. Então eu me distraio, vou embora e não pego o chocolate. Aí a gente tem um exemplo claro da ação do superego mediando um impulso do infraego. E o que isso significa? Não é? Acabou o meu desejo de comer o chocolate? Não, a gente diz que ao chegar na barreira do ego e ser desviado de novo para dentro, esse desejo foi recalcado. Existem, dentro dessa categoria chamada recalque, que é uma contenção, que é uma barreira, várias manifestações específicas que não nos interessa aqui, porque a gente não está num curso para formar terapeutas. O que basta para a nossa disciplina, para o nosso curso saber, é que o recalque, ele existe, e essa categoria, ela é crucial para que a gente entenda uma série de acontecimentos que podem ser desencadeados na relação professor-aluno, nos ambientes de aprendizagem. Como assim, Dirceu? Imagina que você é um aluno que tem um ímpeto criativo muito grande, não é? E você deseja dar vazão a esse ímpeto criativo, inovando na tua forma, por exemplo, de efetuar cálculos matemáticos. E você está numa escola muito tradicionalista, em que a matemática é ensinada por métodos muito antigos. E faz parte do departamento de matemática não permitir que os alunos criem metodologias, mas que eles executem as metodologias de cálculo pré-existentes. E toda vez que você vai querer propor uma nova metodologia, o professor te cerceia. Num determinado momento, você é cerceado repentinamente, e você começa a ter o quê? Raiva, mal-estar, desconforto diante da ação desse professor. Num determinado momento, você deseja até xingá-lo, mas você não xinga. Por quê? Você tem esse impulso recalcado pelo seu superego. O superego não permite que ele se exteriorize. E a consequência disso? Imagina que toda hora você é cerceado, continuamente, durante anos, você recalca, um impulso vindo do infraego que não pode se exteriorizar. Imagina que você tem um monte de poeira que vai sendo colocada debaixo de um tapete. E essa poeira do recalque vai sendo colocada, e o tapete vai ficando cheio de poeira por debaixo dele. Num determinado momento, o acúmulo da energia mental derivada dessas sensações tão desagradáveis chega num nível tal que você começa a ter o quê? Transtornos de ansiedade quando você se depara com situações símiles, por exemplo, a que o seu professor te constrangia. Ele não me permitia criar. E aquilo eu fui lidando, fui recalcando durante anos, saí da escola e de repente eu vou, daqui a alguns anos, algum tempo, em outra situação, no curso de inglês ou num curso de música, me deparar com um professor de música ou de inglês, que também não permite que eu exerça meu ímpeto criativo. Naquele momento, todas as lembranças recalcadas que eu tenho, que estão acumuladas em mim, elas vêm à tona de novo. A situação deflagra o mesmo tipo de sentimento que eu tinha antes. E naquele momento, eu experimento as mesmas emoções e afetos negativos da época do meu professor de matemática. Eu fico tenso, eu fico nervoso, eu tenho vontade de xingar o professor de música, eu tenho vontade de gritar com o professor de inglês, enfim. Mas, de novo, o superego se manifesta. E acúmulos sucessivos de experiências recalcadas levam o que a gente chama de somatizações.
Né? O que é uma somatização? É uma manifestação corporal de energias mentais que são constantemente recalcadas pela barreira do superego. E eu fico como? Nessas ocasiões, eu transpiro, eu fico nervoso, minha frequência cardíaca dispara, eu tenho uma elevação muito intensa da minha pressão arterial. Né? São manifestações de que há uma quebra de homeostase no meu organismo quando eu estou de novo numa situação que inconscientemente me faz lembrar daqueles acontecimentos do passado que foram muito nefastos para mim. Eu gosto de falar do bullying, né? Que é algo muito contemporâneo e muito, discutido nos tempos atuais. Qual é o grande problema do bullying? De determinadas crianças se tornarem alvo de ridicularizações, de piadas de colegas, por serem obesos, por usarem óculos ou por terem uma morfologia corporal que não atende aos padrões do que é socialmente aceitável, por ser cadeirante, por ser, portador de nanismo. A gente tem vários casos na escola. O problema do bullying é que quem sofre o bullying passa justamente por experiências de recalcamento muito intensas das emoções negativas. E o recalcamento contínuo dessas experiências pode levar a patologias que se manifestam corporalmente. Porém, a raiz dela está justamente aonde? Numa tensão entre infraego e superego. O cara está fazendo bullying comigo, né? Eu estou doido para brigar com ele, mas eu não vou porque isso não é socialmente aceitável pelas normas da escola, a professora não vai gostar, a minha mãe não vai gostar. E aí o que eu faço? Eu recalco. E no ano seguinte sofro bullying de novo, eu recalco. Esses recalcamentos, eles podem levar a patologias com manifestações físicas, sim. Como? Diante da tensão que o outro representa para mim, o tempo todo a presença de quem me achaca não sai do meu pré-consciente, aquelas pessoas me perturbam tanto, que mesmo quando eu não estou na escola, eu me lembro do que eu sofri e eu procuro de alguma maneira aliviar a tensão. O que eu vou fazer? Eu vou para a geladeira, abro um refrigerante e como um biscoito. Daqui a pouco, de novo, eu me sinto mal. Eu vou para a geladeira, abro um refrigerante, como um biscoito. Eu começo a o quê? Comer compulsivamente. Comer compulsivamente leva a um quadro de obesidade. Eu começo a ficar com transtornos de comportamento em determinadas situações, por exemplo, que lembram uma sala de aula. O que pode lembrar uma sala de aula? Um consultório de um médico ou uma loja muito pequenininha. Inconscientemente, a minha percepção associa ambiente e situação a uma experiência muito negativa que eu sofri nos primeiros anos da minha vida. E ali eu tenho o quê? Um transtorno de ansiedade, eu me sinto sufocado, minha frequência cardíaca dispara. E a partir do transtorno de ansiedade, caso essa experiência não seja devidamente desanuviada por um terapeuta, e aí a importância do terapeuta, eu começo a desenvolver um complexo comportamental. O que é um complexo? É justamente esse comportamento que eu tenho, que é provocado, que ele é despertado em função de situações desagradáveis que se repetem, e eu sou obrigado a recalcar o tempo todo. E esse complexo, ele é uma manifestação justamente dessas experiências. E que podem se manter por um longo tempo na minha vida. Ok? Então, os recalques sucessivos, eles são necessários porque vivemos em sociedade. Nós temos que atender a certas expectativas e normas sociais. E os nossos desejos, muitas vezes, eles são entendidos pelo superego como algo que tem que ser proscrito, não pode ser executado. E se esses desejos forem contínua e constantemente censurados,
eu posso ter somatizações, que são manifestações corporais deste complexo, que está aparecendo o tempo todo, ok? Então essa é a lógica do recalcamento e da censura. Qual é o outro mecanismo de defesa do psiquismo? Ele é um mecanismo muito mais elaborado, e ele é o grande responsável, se a gente for pensar, pela produção de teorias científicas, pela produção de bens artísticos. A gente chama de sublimação. Imagina que usar a imagem que está lá no livro do Estevão, eu tenha desejos que são constantemente recalcados, e eis que de repente esse impulso vindo do infraego, ele assume uma outra roupagem, e ele passa pelo superego, porque o aparelho psíquico, ele tem essa capacidade de fazer com que aquilo que seja socialmente reprovável no momento se torne aceitável em outro, e aí o superego, não vendo nenhum problema nessa transformação, ele não desaprova, como inclusive ele até permite que essa manifestação do impulso que seria proscrito numa outra circunstância venha à baila. Quando isso acontece, a gente está sublimando. Um exemplo que eu gosto de dar muito de sublimação. Há alguns anos atrás, um grande músico de rock and roll, de blues, foi o Eric Clapton. Eric Clapton, ele teve o filho dele morto por afogamento na piscina da casa dele, na Inglaterra. E quando ele se deu conta de que o filho estava morto na piscina, ele viu do segundo andar da casa, criança pequena, caiu na piscina, se afogou, coitadinho. Ele ficou muito abalado, e ele diversas vezes disse que ele nutriu o desejo de cometer suicídio. Para ele, Eric Clapton, por isso que essa relação entre infraego, ego e superego, ele é contingente, ou seja, ele é pessoal, intransferível. Para ele experimentou um profundo desejo de pôr fim à própria vida. Isso veio do infraego. Eu quero acabar com a minha própria vida. Ele experimentou um impulso de morte muito grande. Mas veja bem, ele foi lá, pegou uma arma e deu um tiro em si mesmo, ou ele se jogou na frente de um trem? Não, o superego não permitiu que ele fizesse isso. E como ele conseguiu conviver com esse impulso de morte presente na sua vida o tempo todo? Ele simplesmente pegou essa emoção, esse afeto, que lhe causava um estresse muito grande, claro, você sabia que seu filho morreu, você estava próximo, não conseguiu salvá-lo, vem aquela ideia da negligência, da culpa, não é? Pois bem, esse impulso, ele transformou em poesia e música, ele sublimou isso numa letra musical, em arranjos e acordes, e nasceu a belíssima canção Tears in Heaven, que é Lágrimas no Paraíso. O Eric Clapton, ele sublimou, diante daquela energia psíquica tão negativa e tão intensa, que provocava um estado de mal-estar tão grande nele, eis que houve uma reversão desse impulso e aquilo se traduziu num poema musicado. Ele produziu algo socialmente belo. Como algo socialmente belo, Dirceu? Uma poesia, uma obra de arte. Ele converteu o negativo em positivo, e isso lhe fez lidar melhor, menos dolorosamente, com o advento da perda do filho. E não vou dizer que apenas Tears in Heaven, mas o acontecimento da morte do filho representou um novo momento na carreira do Eric Clapton, onde as canções dele e os arranjos musicais, o trabalho, de guitarrista dele, se sofisticou muito mais. Por quê? A arte, como ele já dominava a arte da música, foi a forma na qual ele conseguiu e conseguia e consegue até hoje reverter essa memória que nunca vai se extirpar dele enquanto ele estiver vivo, que foi a da perda do filho, do menino. Ele sublima isso até hoje o tempo todo. E por que ele sublima? Porque ele domina técnicas musicais. A sublimação,
Veja bem, é um processo subjetivo de reversão de uma energia, de um desejo socialmente proscrito pelo superego, que não é recalcado, mas é convertido em algo socialmente louvável e aceitável. Mas para ele conseguir fazer isso, ele teve que dominar técnicas musicais. Daí a importância da educação. Porque educação é exposição a valores e recursos culturais. Literatura, música, esporte, poesia, dança. Através da educação, nós somos expostos a muitas linguagens e a muito conhecimento que pode, veja bem, ter alguma valia terapêutica na nossa vida, uma vez que, através deles, nós conseguimos sublimar acontecimentos que nos causam grande impacto existencial. Eu, por exemplo, quando eu estou diante de situações muito tensas, exemplo, essa nossa, a pandemia, isolamento social, isso desencadeou problemas com familiares meus em função do isolamento, tudo isso. Para eu lidar com essa situação, o que eu fazia? Escrevia poesia, lia alguns textos, fazia ginástica no meu quarto. Através dessas práticas, eu acabava lidando melhor com uma série de desejos que eram socialmente proscritos. Por exemplo, estou há 56 dias dentro de casa, por exemplo, tenho um desejo enorme de ir para a rua, minha vontade é de abrir a porta, ir para a rua e não ter hora para voltar. Meu superego vai dizer, se você fizer isso, você vai correr risco de morte. Eu não ia. E como é que eu lidava com esse desejo? Em um momento, eu convertia esse ímpeto que ia trazer consequências negativas em um conto, uma poesia, escrevia ideias para algum artigo científico e com isso eu ia sublimando esse impulso. No livro, só para a gente falar mais um pouquinho sobre essa questão, há um exemplo muito claro do Carlos Estevam, que ele toca, eu já falo já em sentido de provocação para vocês, numa questão sexual. Veja bem, sexual em Freud é tudo que causa prazer, de um menino que ele tinha uma satisfação sexual, menino chamado Félix, fazia terapeuta, em ver animais sofrendo. O Félix, quando era criança, ele sentia prazer em ver briga de animais, ver animais morrendo. Veja bem, é socialmente aceitável a gente ter prazer vendo a morte de outrem? Vocês vão dizer que não, claro que não é socialmente aceitável de jeito nenhum. Mas o Félix tinha. Ele, quando criança, parou de matar animais, parou de sentir esse prazer, porque o superego dizia, você não deve nem sentir esse prazer, porque ele não é socialmente aceitável, não é bom. E aí, quando o Félix entra na escola, ele começa a se interessar muito por história. Veja bem, a história e a história das guerras, das grandes batalhas, ela foi o objeto que no campo da escola recebeu a atenção de alguém que sentia prazer em loco em ver outros animais morrendo, sofrendo. Ele foi para a história das guerras. Ele, de alguma maneira, começou a sublimar isso num aprendizado cultural de um conhecimento de disciplinas acadêmicas. E, ao longo da sua vida, o Félix, tão interessado que era em história das guerras, se tornou um general, um profundo estrategista na questão dos combates. Veja bem, um impulso sexual proscrito na infância, que não era considerado saudável, bom pelo superego, ele se transformou e desviou a sua trajetória no sentido de socialmente aceitável, porque adquiriu a roupagem do estudo. E o Félix foi sublimando isso e, na sua carreira, ele se transformou num grande general. Lá no final de vida,
a condição dele se transformar num grande general, num estrategista, tem como origem um impulso de ter prazer na destruição alheia. Porém, ele não saiu matando todo mundo na rua, porque é lógico, o superego dele atuou. Mas ele modificou esse impulso, dando a ele, né, a condição de um motivo para estudar guerra. Isso aconteceu com a mediação do inconsciente. E ele se transformou em um grande estudioso de guerras, em um grande estrategista de batalhas. Esse é um exemplo nítido de como a sublimação acontece. Os dois grandes mecanismos que nós temos, as duas grandes categorias, são recalques e sublimação. Bom, o sucessivo evento recalcado, né, ele gera tensões que implicam em deterioração da saúde mental. Bom, muitas pessoas desenvolvem neuroses, que a gente vai ver depois, fobias, psicoses até, em função de recalcamentos constantes ao longo da vida, que redundam, não é, em comportamentos transviados, comportamentos desviados. Como assim? Pessoa, por exemplo, que tem compulsão por verificar se está tudo limpo, verificar se a porta está trancada. No final, a gente vai ver que esses comportamentos compulsivos, neuróticos, eles têm origem em alguma questão muito profunda dentro da história do sujeito, que provavelmente foi alvo e continua a ser de intensos recalcamentos, e o comportamento patológico, ele é sintomático desse algo interior mais profundo, que continua a ser escondido, recalcado, refreado lá dentro. Essa pessoa não sublimou. O sublimou só uma parte muito pequena. A maior parte desse impulso foi recalcado. Perdão. E isso se manifesta nessa conduta considerada compulsiva patológica. Eu vou ver se eu consigo um link, não para agora, eu vou tentar ver se eu consigo o filme, talvez vocês possam ver. Melhor é Impossível. É um filme que o Jack Nicholson estrelava, que espelha muito bem uma pessoa que tinha transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, compulsão por repetição. Ele sabia que a casa dele estava trancada, estava tudo em ordem, ele ia para a rua e voltava o tempo todo para ver se estava realmente em ordem. Isso é sintomático de um comportamento compulsivo, provavelmente de alguém que está por um grande processo e contínuo e duradouro de recalcamento. Bom, e por outro lado, a sublimação é justamente a transformação de desejos reprimidos em obras e condutas socialmente louváveis e aprováveis. E veja bem, as grandes manifestações culturais que nós temos, a arquitetura, a urbanidade, as teorias científicas, as músicas, as obras de arte, em grande medida, elas são reflexo de processos de sublimação. Talvez a gente tenha em Leonardo da Vinci, que é considerado o gênio universal, né, um dos grandes exemplos de alguém que sublimou naquela Itália renascentista, que foi a época que ele viveu, uma série de impulsos, né, que ele experimentava, problemáticos, transição da Idade Média para a Idade Moderna, passou por problemas financeiros, e o Leonardo, um cara que sublimou aonde? Na arte, no conhecimento. Ok, pessoal? Para não estourar o nosso tempo aqui de 30 minutos, né? Infelizmente eu tenho que sintetizar demais. Se fosse uma aula ao vivo, a gente teria pelo menos aí mais 40, 50 minutos de discussão, de exemplos. Por hoje, basicamente, o que a gente tem que reter são essas informações sobre recalcamento e sublimação, ok? Assistam aqui a gravação, boa aula, e não deixem de fazer os links com a aula anterior, onde foram apresentados os princípios norteadores do aparelho psíquico, infraego e superego, que demarcam o ego, ok? Muito obrigado, um abraço a todos.